Açores, na Madeira, no continente. E lá fora, os que, na comunicação social, proporcionaram uma campanha única neste contexto tão difícil. Os que se mobilizaram nas mesas de voto para que pudesse haver eleição. Os que votaram, apesar da pandemia e do inverno agreste. Os que só não votaram por impossibilidade legal ou física. Os que o não fizeram por sua opção muito pessoal. Para todos eles, em particular os que mais se sacrificaram para que a democracia não fosse vencida pela pandemia, vai uma palavra de gratidão ilimitada pelo serviço que prestaram à liberdade, ao Estado de Direito e a Portugal. Para as senhoras candidatas e os senhores candidatos, vai também o meu testemunho reconhecido pelo seu devotado empenhamento cívico em condições nunca vividas em 46 anos de democracia. Portugueses, a eleição de hoje proporcionou inequívocas respostas acerca do nosso futuro imediato. A primeira e mais direta foi dada quanto à escolha feita entre a renovação da confiança no Presidente da República em funções e a sua substituição por outra ou outro dos candidatos com diversos perfis, percursos, visões de Portugal. Perante essa opção, que envolvia também julgar o desempenho de quem se submetera ao voto como o responsável máximo do Estado e, nessa medida, da gestão da pandemia, os portugueses responderam renovando a confiança no atual Presidente da República por mais 5 anos. Deixem-me dizer, de coração aberto, como me sinto profundamente honrado e agradecido por essa confiança em condições tão mais difíceis do que as de 2016. E como envolvo na minha gratidão pessoal os portugueses, os partidos, os grupos de cidadãos que me apoiaram e todos os que em mim votaram e, por extensão, os muitos que não votaram em mim, mas que sabem que, como sempre, exercido o voto, o Presidente é um só e só um e representa todo o Portugal. Portugal, que, como escrevia o saudoso Eduardo Lourenço, é uma nação pequena que foi maior do que os deuses em geral permitem. Tenho a exata consciência de que a confiança agora renovada é tudo menos um cheque em branco. Quem recebe o mandato tem de continuar a ser um presidente de todos e de cada um dos portugueses. Um presidente próximo, um presidente que estabilize, um presidente que una, que não seja de uns os bons contra os outros os maus, que não seja um presidente de facção, um presidente que respeite o pluralismo e a diferença, um presidente que nunca desista da justiça social. Mais do que isso, o mandato nas condições em que foi conferido, com uma abstenção elevada, descontando embora o efeito determinante da pandemia, mas também com uma significativa subida de percentagem e de voto absoluto relativamente há 5 anos, obriga o Presidente reeleito a reter 2 mensagens muito claras.
Uma, ter a noção de que os portugueses, ao reforçarem o seu voto, querem mais e melhor. Querem mais e melhor em proximidade, em convergência, em estabilidade, em construção de pontes, em exigência, em justiça social e, de modo mais urgente, em gestão da pandemia. Entendi esse sinal e dele retirarei as devidas ilações. A outra mensagem é tudo fazer para persuadir quem pode elaborar leis a ponderar a revisão, antes de novas eleições, daquilo que se concluiu dever ser revisto, para ajustar as situações como a vivida e, mais em geral, para ultrapassar objeções ao voto postal ou por correspondência. Objeções essas que tanto penalizaram os votantes, em especial os nossos compatriotas espalhados pelo mundo. Compreendi este outro sinal e insistirei para que seja finalmente acolhido. Mas para além destes dois sinais, quanto ao mandato renovado, há ainda uma resposta mais importante que o voto dos portugueses deu à pergunta crucial acerca do que não querem e do que querem para Portugal nos próximos 5 anos. Não querem uma pandemia infindável, uma crise económica sem termo à vista, um empobrecimento agravado, um recuo na comparação com outras sociedades, logo europeias, um sistema político lento a perceber a mudança, uma radicalização e um extremismo nas pessoas, nas atitudes, na vida social e política. E querem uma pandemia dominada o mais rápido possível, uma recuperação de emprego, rendimentos, crescimento, investimento, exportações e mercado interno. Uma perspectiva de futuro efetivo para micro, pequenas e médias empresas. Uma presidência portuguesa da União Europeia fortalecendo o papel de Portugal na Europa e no mundo, a começar no universo da lusofonia. Fundos europeus bem geridos, em transparência e eficácia. Uma reconstrução que vá para além da mera recuperação. Na qualificação, no clima e ambiente, na energia, no digital, mas também na demais economia, na justiça, na luta contra a corrupção, na reforma do Estado, na defesa e na segurança. Querem combate à pobreza, à desigualdade e à exclusão. Querem sistema político estável, com governação forte, sustentada e credível. E alternativa também forte, para que a sensação de vazio não convide a desesperos e a aventuras. Querem que a democracia constitucional responda aos dramas e angústias dos portugueses, mas uma democracia que respeite a Constituição. Uma democracia democrática, não uma democracia iliberal, ou seja, não democrática. Querem, ao fim e ao cabo, sair deste quase ano de vida congelada, adiada, dilacerada, para um horizonte de esperança, de projeto e de sonho. Dentro de 3 anos, estaremos no meio século do 25 de Abril. E é inconcebível que se não possa dizer, então, que somos não só muito mais livres, mas também muito mais desenvolvidos, muito mais iguais, muito mais justos, muito mais solidários do que éramos no início da caminhada. E tanto como nos prometemos nesse início. E antes disso, antes desses 3 anos,
Temos de reencontrar o que perdemos na pandemia, refazer os laços desfeitos, quebrar as barreiras erguidas, ultrapassar as solidões multiplicadas, fazer esquecer as xenofobias, as exclusões, os medos instalados. Temos de recuperar e valorizar todos os dias as inclusões, as partilhas, os afetos, as cidadanias esvaziadas pela pobreza, pela dependência, pela distância. E temos de partir quanto antes para podermos atingir a meta a tempo de não deixar esmorecer a esperança. Até porque a melhor homenagem que podemos prestar aos mortos que lembrei no começo destas palavras é cuidar dos vivos e com eles recriar Portugal. Mas se assim é, a principal resposta dada por esta eleição é uma e uma só. Tudo começa no combate à pandemia. Se a pandemia durar mais e for mais profunda, tudo o resto que queremos tanto correrá pior, durará mais, será mais difícil de enfrentar. Por isso mesmo, sendo tudo urgente, numa sociedade em crise, como numa Europa e boa parte do mundo em crise, o mais urgente do urgente chama-se agora combate à pandemia. Temos de fazer tudo o que de nós dependa, mas mesmo tudo para travar e depois inverter um processo que está a pressionar, em termos dramáticos, as nossas estruturas de saúde. Temos de garantir, por obras e não apenas por palavras, aos nossos heróis profissionais da saúde, que não há dois Portugais com sentidos e ritmos diversos ou opostos. O deles, que tornam possível o impossível, sempre no limite. E o dos outros, o nosso, a viver de longe e a converter em tema de especulação teórica ou a tratar, às vezes, distraidamente demais, o que é um drama de tantos milhares de portugueses. Temos de manter e reforçar a iniciativa, a firmeza, a resistência, a capacidade de aprender e aprender mais depressa, com o imprevisto, com o que acertamos e o que erramos, com o novo, com as novas variantes ou estirpes da pandemia, com o psicológico e politicamente mais esgotante. É essa, e é bom que fique claro isso, nesta noite, continua a ser essa a minha primeira missão. Para estas semanas e para os próximos meses, em solidariedade institucional total com a Assembleia da República e o Governo, e tentando envolver o maior número de partidos e parceiros económicos e sociais numa desejável conjugação coletiva. É essa, continua a ser essa também a vossa, a nossa primeira missão. Conter primeiro, abreviar depois a pandemia, para que possamos passar definitivamente ao resto, tão essencial que temos de fazer. E não deixa de ser uma desafiante ironia do destino que essa missão, que é minha, que é vossa, que é nossa, possa continuar a contar como presidente reeleito com alguém que pertence a um grupo de risco, simbolizando que estamos todos unidos, os mais novos e os menos novos, simbolizando a unidade essencial do nosso combate comum. Mais um combate daqueles, muitos, que em quase 9 séculos foram o melhor da história de Portugal. Mais um combate que, custe o que custar, vamos vencer. E termino como terminei há 5 anos, que acima de uns